Olá, meus queridos irmãos galácticos. Origem desconhecida está no ar. Por que origem desconhecida? Porque mudei o nome do meu canal, tá? Não é mais a Caçadora de OVNIs, e sim Origem Desconhecida, ok? Sou Vilma Mazzoni, para quem não me conhece, ufóloga contatada. Inscrevam-se lá no meu canal, tudo bem? Bem, o tema de hoje é bastante interessante. São coisas que acontecem comigo. Então, eu dei esse nome, Os Aliens e Eu. Essa história de ser contatada é muito complicada, gente. Nos chamam de loucos, malucos, beleza, fora de órbita, fora da casinha, etc, etc e etc. É, sabe, até às vezes eu chego até a concordar, viu? Chego até a concordar. Como foi que tudo isso começou? Ai, ai, ai. Foram tantas as experiências, minha gente, porque eu já não sou brotinho, né? E elas não pararam ainda. Eles chegam do nada, aproximam-se, conversam comigo. Acredite se quiser, né? Estiveram comigo desde muito cedo. Na minha vida de infância já as coisas aconteciam. Porém, como sofri bastante, né? Falavam de mediunidade, ela tem mediunidade, precisa levar no centro espírita, aquelas coisas. E me levaram, sim, num centro espírita, kardecista. E lá desenvolvi minha mediunidade. Também, né? Fazia parte. Né? Porém, tudo era muito estranho, né? Aquelas pessoinhas me visitavam constantemente. No início, achavam, ou eu mesmo achava, que eram espíritos. Bom, isso aconteceu já desde criança, sabe, gente? Já desde criança. Tem aquela idade da criança, né? Que eles veem mesmo, né? Então, mas nesse tempo, quando eu fui para o centro espírita, eu já era uma adolescente, que estava dando muitíssimo problema, muitos problemas, né? A ponto de me levarem mesmo num centro espírita. Bem, mas com o tempo, percebi que alguns deles vinham no físico, né? Então, não eram espíritos. Meu interesse pela ufologia veio, então, desde muito cedo. E conversava a respeito com colegas, e muitos deles me relataram também suas experiências, porque isso não acontece com uma pessoa somente, acontece com muitas pessoas nem sequer entendem o que é que está acontecendo com elas, não é? E fazem aquela confusão, né? Guardei muitas histórias contadas por elas. Eu tenho mesmo muitas histórias contadas, escrevi, guardei e vou passando com o tempo, vou passando para todo mundo, né? São histórias incríveis, né? O tempo se passou e tudo foi ficando muito claro para mim. Não estávamos sós no universo, absolutamente. Cheguei nessa conclusão. As visitas sempre se intensificando e as conversas com eles também. É. Eu recebia muitas orientações e um dia me disseram que eu tinha uma missão e não era pouca, não era bastante importante, que era a da comunicação. Ora, eu até achei graça, pois na época não havia a mínima possibilidade disto. Eu era casada naquela época já, e nada favorecia a respeito, nada. Mas o tempo passou. Teve uma época, logo após o meu primeiro contato, que à noite, ao dormir, recebia visitas de mestres da pintura, que me ensinavam muitas técnicas, é verdade, gente, nossa, sabe? O meu interesse pela arte foi ficando cada vez maior. Isso foram meses e meses e meses.
tá? Eu dormia e pintava a noite toda. Sim, coisa incrível. E sempre tinha do meu lado alguém. Eu não tinha conhecimento de quem, se era algum importante ou não. Eu sei que eram mestres da pintura. E eles me orientavam e pintavam e me ensinavam técnicas e tintas e não sei o quê. E foram muitos, muitos meses assim, bem uma coisa muito séria a respeito disso, né? Às vezes me levavam para outros lugares além da Terra. Olha só que coisa interessante. Isso daí no astral, evidentemente, né? Certa vez eu vi a Terra desaparecendo através de uma janela imensa de dentro de uma nave. Acreditem se quiser, né? Todas as vezes me davam algo para beber. Sempre foi assim. Né? Alguma coisa eles costumam dar para as pessoas, né? Quando sai fora da Terra. Não sei por que isso, mas acontece, não é? Junto de mim, sempre o mesmo alien. Porque tem uma outra história, né? Quando ele se apresentou pela primeira vez, Zoan, o siriano, é um ser de Sírios, né? Eu já contei essa história, não sei se contei aqui ou foi no meu canal, né? Quando ele surgiu pela primeira vez, né? E ele sempre me acompanhando. João me acompanha há muitos anos e ele disse que assim será até o último dia da minha vida, a minha partida definitiva deste planeta. Vejam só que coisa interessante. Isso é sério mesmo, gente. Disse ele que já estivemos juntos num outro lugar, mas que eu precisava sair de lá para melhorar minhas condições de evolução. Olha só. Então, ele foi designado para me acompanhar. Já tive muitos livramentos, né? Coisas até assustadoras que acredito ter sido ajudada por este irmão cósmico, né, minha gente? Quantas coisas me aconteceram que eu escapei de coisas que poderiam ser muito graves, né? E até assustadoras, e que realmente eu sinto que existe uma ajuda. Muitas vezes acordo com ele do meu lado. Verdade. Certa vez, é, eu reclamei, né, do envelhecimento. Nós aqui, humanos, né, e mulher ainda mais, né, sempre, né, com aquele pensamento, não quero envelhecer. Ele esboçou um sorriso, acreditem nisso? É difícil de acreditar, não é? É muito difícil. Por isso sofremos sendo o tal chamado contatado. Não é? Quando eu reclamei do envelhecimento, ele esboçou um sorriso. Essa foi a resposta dele. Né? Fala de coisas que ninguém consegue entender. Né? Fazer o quê? Faço muitas perguntas, mas responde aos poucos. Mas ele responde. Né? Nós conversamos telepaticamente, minha gente. Não tem esse blá, 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 nada disso. Né? A Terra passará de si. Eu perguntei, fiz muitas perguntas, né? Uma delas eu perguntei a respeito do futuro. Como será o futuro, nosso futuro, o futuro do nosso planeta, o que vai acontecer e tudo mais, né? Então, respondeu ele, a Terra passará por grandes transformações, e é o que nós estamos vendo, né? Além da imaginação. Olha que resposta. E o ser humano também passará por transformações. Haverá uma mudança genética e voltaremos a ter a mesma aparência de quando para cá viemos. Vejam só. Né? Quer dizer que essa aparência que nós temos não é, vamos dizer assim, a oficial. Nós temos, acho que temos uma outra, não é? Pois é. E tudo está sendo já preparado nos laboratórios. Presta atenção nisso, hein? Pensei logo naquelas famosas picadas. Será? Será que tudo, né? Bem, ele disse que tudo está sendo preparado de comum acordo. Né? Alguns serão seres do ar
outros da terra, outros da água e até do fogo. Os elementais da natureza, não é? A humanidade seguirá rumos diferentes. Muitos, né? Porque aqui já houveram muitas civilizações, com muitos tipos, né, de pessoas e tudo mais, né? Então, o que acontece? Deixaram seus descendentes por aqui. É isso aí, não é? Então, se nós estudarmos a história mesmo, né, olhando lá para trás, nas tábuas, né, de argila, com todos os seus inscritos e aquelas coisas todas, nós vamos ver que os personagens não são nada parecidos com conosco, existe uma grande diferença, né? Até são chamados os deuses, né, os deuses astronautas e tudo mais, mas que de uma maneira ou de outra, em todos os lugares onde fazem pesquisas arqueológicas e tudo mais, encontram figuras diferentes, né? São criaturas diferentes, né? E, de acordo com Zoan, são civilizações diferentes que por aqui já passaram e que por aqui deixaram seus descendentes. Por isso, existe uma grande variedade de tipos de pessoas, né, aqui no nosso planeta. Então, vejam, quer dizer que quando chegar o momento certo, cada um vai seguir com a sua civilização. Isso que é muito interessante, não é? Então, vejam só. Ele disse o seguinte, que deixaram seus descendentes e, com certeza, cada um seguirá de acordo com a sua civilização. Hoje existem muitos portais abertos, disse ele também, por conta da tecnologia que os humanos adquiriram. E, por conta disso, existem seres entrantes por todo o lado. O que são esses seres entrantes, né? Minha gente, isso tudo que nós estamos vendo ultimamente, não é? Destes irmãos que nós falamos irmãos, né? Essas naves, esses objetos não identificados, vamos dizer assim, né? E que são verdadeiros, né? Não os fakes, né? Porque existem também aqueles que estão aí enganando pra caramba, atrapalhando, inclusive, toda uma pesquisa, uma questão de estudo e tudo mais, não é? Então, quer dizer que estes são os entrantes, aqueles que são realmente verdadeiros, mas, assim como lá, aqui e lá, existem aqueles que são do bem e existem aqueles que não são tão do bem, não é? Então, os seres humanos adquiriram, por conta disso, essa maneira, essa facilidade da tecnologia, e a tecnologia que foi dada aos humanos facilitou essa questão dos portais. E essa questão dos portais é uma coisa muito séria, não é? Uma coisa seríssima, porque esses portais, eles se abrem de um minuto para o outro, num determinado momento, né? É uma questão assim, um avião sai de boa e, de repente, se abre um portal e ele se aproxima, adeus Pampamia. É isso que está acontecendo, e que já aconteceu, e que já tivemos desaparecimento, né, de aviões aí, e navio, e tudo mais, uma série de coisas, não é? Coisas que desaparecem do nada. Opa, meu Deus do céu, tá vendo? É a tal história. Meu Deus do céu. Minha gente, desculpe, houve uma interrupção aqui, porque alguém ligou no momento que eu estou fazendo gravação. Aí é de lascar, né? Bem, vamos continuar. Vejam só, onde que foi que eu parei? A humanidade é monitorada o tempo todo, gente, porque o que acontece? Esses entrantes, né? Essas pessoinhas que estão entrando na nossa atmosfera, estão entrando aqui no nosso planeta, muitos deles já se encontram por aqui e tudo mais.
porém, né, faz parte de todo um projeto, né? Essa forma deles entrarem aqui é algo assim que faz parte do projeto, não é? Porque vai culminar com muitos e muitos e muitos entrantes, muitos e muitos e muitos, até que, de uma maneira ou de outra, haverá um contato mais próximo, não é? Então, vamos lá, né? Existem seres entrantes por todo o lado. A humanidade é monitorada o tempo todo. A mudança de comportamento do indivíduo é devido às frequências dos entrantes, que nem sempre são do bem. Porém, existem aqueles que estão cuidando do planeta, para que tudo saia de acordo com o projeto. Tudo certinho, tudo programado, tudo ok. Vejam só, a Terra tem sido protegida, porque ainda não é o tempo da grande transformação. Planeta de regeneração, nós sabemos, né? Planeta Terra, um planeta de regeneração, onde haverão grandes mudanças climáticas, de todas as maneiras, né? Na ecologia, em todos os sentidos, né? Climáticas, humanas, porque essa mudança de comportamento que nós temos visto por parte dos humanos é muito triste, não é? Porque não sentimos uma mudança de comportamento boa, sentimos uma mudança de comportamento bastante agressiva, as pessoas estão sentindo que tem liberdade total para fazer o que bem entende, o que querem, e que aqui virou uma bagunça. Essa é a grande verdade. Infelizmente, essa é a palavra, né? Ainda falta algum tempo, né, para que aconteça essa grande mudança, né? Pois primeiro teremos que aprender a conviver com os outros seres cósmicos. Ainda tem esse pedaço também, minha gente, que nós vai chegar um tempo que teremos que conviver com eles, né? Eles vão chegar de uma quantidade tão grande e existe tantos e tantos já conosco, os híbridos, né? Que estão aí e que iremos perceber a mudança de aparência e que teremos que conviver com eles, né? Haverá uma ligação entre os humanos e estes seres, numa determinada época, que não vai ser tão agora, mas isso vai acontecer, né? Enquanto os seres humanos não aprenderem a conviver com estes irmãos diferenciados, o projeto não vai ser concluído. Só será concluído a partir do momento que os seres humanos entram no entendimento de que realmente não estamos sós, porque hoje existem muitas e milhares, trocentas pessoas aí, totalmente desligadas de uma realidade, né? Completamente desligados de uma realidade, que isso não pode acontecer, né? E a aproximação está muito perto? Não é tão próximo, não. Depois disso que haverá a grande mudança. Não está tão próximo assim, né? Ainda vão acontecer muitas coisas. Olha, muito breve teremos acontecimentos surpreendentes. Isso tudo que eu estou falando são coisas que me passaram, e eles me vêm passando, né? Por isso, quando me disseram que eu seria uma comunicadora, eu jamais imaginaria, né, que chegaria, né, na frente de uma tela e que eu estaria passando informações. Jamais, né? Então, vejam que as coisas acontecem, né? Passa o tempo, porém, as coisas vão acontecendo, né? Coisas que eu jamais imaginava, né? E as coisas são assim. A aproximação de outras pessoas, ligação
com outras pessoas do mesmo perfil, trocas de conhecimentos, essas coisas todas que surgiram na minha vida, não foram à toa, nada foi à toa, né? Então, faz parte de tudo aquilo que me foi dito, né, que um dia iria acontecer, né? Então, existem hoje muitos seres entre nós, estão usando a técnica da invisibilidade. Pois é. Tivemos há pouco tempo atrás uma entrada surpreendente de meteoritos. Lembram disso? Eu não sei se foi em 2021, não sei, 2021, ou foi o ano passado, 2022, não sei. Eu sei que houve uma entrada gigantesca de meteoritos, era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e foi uma coisa que chamou muitíssimo a atenção, porque é, o que seria aquilo, né? Então, a resposta foi dada, né? Mas nada mais eram que naves com tripulantes, que aqui estão chegando, que estavam chegando, e chegaram, né? Então, esses são os entrantes de uma outra maneira, né? Eles vieram numa forma de meteorito, e vocês não pensem que não acontece isso, que acontece sim. Eles vieram em grande quantidade. Foi uma época que, se vocês lembrarem, era uma grande quantidade de meteorito, um atrás do outro, em todos os lugares do planeta. Então, eles vieram e se estabilizaram aqui, estão aqui no planeta, eles estão aqui, né? E outros e outros e outros que estão tentando entrar, porque existem alguns chamados entrantes que não têm permissão para vir aqui na Terra. Porque nós somos muito protegidos. Então, alguns deles sofrem os tais dos desastres, vamos dizer, essas quedas, né? Quedas, né? Porque não receberam ordem para entrar aqui no planeta, porque existe sim uma lei e existe sim uma casta de seres que cuidam do planeta. E se alguém ultrapassar as leis, eles derrubam. Então, essa questão de dizer que estão sendo derrubados aqui pelos caças e tudo mais, não é bem assim. Os que estão sendo derrubados são espiões, coisas aqui do planeta, coisas daqui mesmo, porque não existe uma possibilidade de um caça derrubar uma nave. Então, essas naves que estão sendo derrubadas não são naves de maneira alguma, minha gente, de maneira alguma, tá? É difícil acreditar, né? Tem ouvido para tudo, não é? Para quem queira entender e para quem não aceita e acabou. Fazer o quê? Né? A nossa missão é passar as informações, né? Coisas que a gente fica pensando, porém, pode ser que sejam reais, não é? Eles estão entre nós, nos visitam constantemente quando dormimos e andam pelas nossas casas. Sim, gente, isso está acontecendo, né? Quantos vídeos aí de pessoas que têm câmeras, né? Que ligadas à noite dão conta, né? Das visitas que estão sendo feitas e dos passeios dentro das casas. É um negócio sério, né? Não se assustem, não. É uma realidade. Tem que pensar nisso, né? É tudo uma questão de tempo. Perguntei da questão das naves que caem. Se é verdade, isso que eu acabei de dizer agora, né, minha gente, né? Algumas naves são de entrantes, respondeu, indesejáveis, que são abatidos para nos proteger. Olha só, são abatidos por outras naves, né? Naves abatidas por governos são naves espiãs. Coisas daqui mesmo, né? Porque a capacidade para derrubar uma nave dessa, ainda não sei não se já temos uma tecnologia
tão avançada a respeito, né? Porém, sabemos que existem naves em porões, né? Aí secretas, naves realmente alienígenas. Isso nós sabemos também, né? Ou é por conta de contratos, né? Porque quantos contratos foram feitos, né? E toma lá da cá, isso daí aconteceu muito. Então, tudo é possível. A engenharia reversa já se faz presente, né? Da criação de aviões, naves espaciais, né? Os foguetes aí e tudo mais, né? Submarinos também, né? E aí vai, né? Vão criar milhões de coisas, né? Com essa história da engenharia reversa, ixi, vai ser uma festa, né? O uso de elementos nucleares também já se faz presente nas usinas. Porém, isso já sabemos disso, né? Mas que são consideradas altamente nocivas pelos nossos irmãos cósmicos que não aprovam de maneira nenhuma o seu uso, não é? Então, é assim, né? A coisa tomou um vulto tão grande que hoje os países querem já colocar essas coisas nucleares em outros planetas, lá na Lua, lá em Marte, e eu não sei se vão conseguir, né? Porque tudo que se faz aqui dentro é uma coisa, mas quando o pensamento já chega além daqui do planeta Terra, então a coisa já muda de figura, né? Eles não permitem, não, tá? Então, as pessoas têm que ter esse entendimento que nós somos monitorados, minha gente. Existe, sim, outros seres que cuidam da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas decisões, por incrível que pareça, mas é assim mesmo. Somos protegidos, embora não pareça. Então, vejam só, esta aqui é a minha vida com os aliens, né? Visitas que eu recebo, intuições que eu tenho, coisas que eu vou escrevendo, eu tenho toneladas de coisas escritas, tipo isso, assim, sabe? Porque toda live, toda coisa que eu vou escrever, eu recebo muita intuição, tenho muito disso aqui, ó. Muito papelada, muito, sabe? Então, eu vou guardando assim, eu dobro assim, bem bonitinho, e vou fazendo uns montes, eu tenho para fazer um livro, para fazer um curso, o que eu quiser, porque tudo isso que eu falo aqui não é abobrinha. É, eu poderia falar de casuísticas, eu poderia falar de, olha, caiu ali, aconteceu isso, estão pesquisando, não sei o quê, mas eu deixo isso para outras pessoas, né? Existem aqueles que têm o perfil excelente para essa determinada coisa. O meu perfil é mais do lado holístico, mais espiritual e tudo mais. Espero que vocês entendam esse meu lado, né? A minha vida com os aliens é assim, né? Vão me passando informações, mas que nem todas eu posso falar. Ah, tem essa também, né? Tem algumas coisas que a gente não pode falar. Hoje não é tudo que podemos falar, né? Porque não permitem, né? Algumas palavras são perigosas, temos que ter muito cuidado. Então, tantas coisas que poderíamos falar com o termo certo do que realmente vai acontecer ou está acontecendo, e nós não podemos citar nem por brincadeira, tá bom? Então, minha gente, minha vida com os aliens, né? Sou contatada sim, tenho visitas, muitos sonhos, muitas viagens astrais me levam para determinados lugares, por que eu não sei, né? Desde que me colocaram algo no meu olho, continuo com a coisa aí, houve uma troca, mas ele continua aí, então existe um monitoramento, são coisas que não posso dar
uma explicação tão detalhada, porque nem mesmo eu, até agora, não entendo, né? Existe um projeto, nós sabemos, existe um projeto, mas não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, então eu tento me comunicar com eles, nem tudo eles me respondem, né? Muita coisa fica no ar, eu pergunto e não acontece a resposta, porque talvez não seja o momento, não é verdade? Então é isso, minha gente. Querem saber mais a respeito das minhas coisas e tudo mais? Deem uma chegadinha lá, né? Origem Desconhecida é o canal antigo, a Caçadora de OVNIs. Eu vou mexer ali na capa do canal e tudo mais. Vou mudar, tirar o nome lá, Caçadora de OVNIs, porque por que eu estou mudando? Porque as coisas da minha vida estão mudando, estão tomando outro rumo. Eu tenho um outro canal também, pessoal, porque como essa história da arte, como eu falei para vocês, eu tenho um lado, assim, vejam essas coisinhas que eu faço, tudo mais. Então, eu tenho um lado criativo bastante grande e que eu vou pôr em prática, tá? Então, eu tenho um outro canal lá, Vilma Artes. Por enquanto é esse nome, não sei se vai continuar esse, tá? Era Ateliê Vilma Amazônia, tirei, agora é Vilma Artes, mas não sei se vai continuar esse nome, mas procurem lá, tá? Já tem alguns vídeos e vou fazer algumas coisas aí que estão em projeto e vamos trabalhando, tá bom? Trabalhando um pouco com arte e um pouco com essas informações da ufologia, ok? Ó, um grande beijo para todos e muito grata pela atenção de vocês. Até a próxima!